Fala pessoal, vamos a mais uma construção. Nesta a gente vai obter um ponto simétrico em relação a uma reta, tá bom? Então foi dada uma reta aqui e um ponto P não pertencente a essa reta. Queremos um ponto simétrico com relação a essa reta, tá? Ele vai estar mais ou menos por aqui. Antes eu vou dar uma noção a vocês do que seria um ponto simétrico. Dado uma reta e um ponto fora dela, um ponto O, a gente pode determinar aí o ponto simétrico do ponto O, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? O ponto simétrico ele vai estar a mesma distância do que O está da reta, tá bom? Então, se o ponto simétrico de O seja um certo O' aqui, a distância de O até a reta, se for uma distância Dzinho, a distância de O' até a reta também vai ser uma distância Dzinho, tá bom? Ele vai preservar aí essa propriedade. Eles estão a uma mesma distância da reta, tá bom? E além disso, essa reta ela vai ser perpendicular à reta que a gente tinha antes, tá bom? Então vai preservar aí também a propriedade de perpendicularismo, tá? Então foi só mais ou menos uma noção do que seria um ponto simétrico. Então quando a gente acha um ponto simétrico e traça a reta que passa por esses pontos, a gente vai ter traçado aí uma perpendicular. Então essa também pode ser uma outra técnica para traçar uma reta perpendicular, tá bom? Então, vou apagar aqui o nosso rascunho e vamos ao trabalho. Então, qual a primeira coisa a se fazer? Eu tenho uma reta e tenho um ponto P fora dela. Qual a primeira coisa a se fazer é traçar o ponto simétrico? Para traçar esse ponto simétrico? Bom, vamos destacar um ponto dessa reta, tá? Qual que é? Vamos destacar aqui um ponto, digamos que seja um ponto A, por exemplo. Pode ser um ponto A, né? Destacamos um ponto A, daí vamos pegar o nosso compasso e vamos medir aí uma abertura de A até P, tá bom? Então vamos medir aí essa abertura aí de A até P. Ok. E daí vamos traçar um arco. Um arco de modo a interceptar essa reta, né? E de raio a P. Tá bom? Então vamos traçar um arco mais ou menos assim, ó. Ok? Como se fosse quase aí chegando a uma semicircunferência. Então a primeira coisa que eu fiz foi traçar um ponto da reta, medir o raio desse ponto até o P e traçar um arco, tá bom? Esses são os primeiros passos. O segundo passo é a gente botar a ponta seca do compasso aqui em P e medir a distância do P até o ponto de interseção do arco com a reta. Essa distância aqui, ó, tá bom? Medir essa distância aqui. Entenderam? Medindo essa distância, a gente vai pegar o compasso com essa distância, vai botar na interseção a ponta seca e vamos traçar um arco interceptando o arco que a gente tinha anteriormente, né, feito em verde, tá bom? Que seria esse arco aqui, ó, esse arquinho aqui em vermelho, tá? E o ponto de interseção entre esses dois arcos, o vermelho e o verde, tá? Vou fazer o ponto de interseção de azul. O ponto de interseção será aí o nosso ponto simétrico P'. Ok? Agora eu vou dar a justificativa dessa construção, tá? Por que P' aqui seria o ponto simétrico? Bom, repara o seguinte. Vamos destacar esse ponto aqui, vamos dizer que ele seja um certo ponto B. Concordam comigo? Então, como eu medi aqui a abertura de compasso de P até B, de P até B, e depois eu refleti para cá, para esse arquinho vermelho, foi tudo com a mesma abertura de compasso, nós temos que o arco PB é congruente aí ao arco P'B, tá bom? Então, por enquanto, nós temos isso aqui de informação. Ok? Deu para entender? Ó? Essa distância aqui, a gente mediu essa distância aqui, ó. A gente mediu essa distância aqui, lembram? E refletiu para cá, ó, que deu nesse arcozinho vermelho, né? Então, esses arcos, ele possuem aí o mesmo comprimento, né? Eles são congruentes, são arcos congruentes, tá bom? Então, pessoal, como esses arcos são congruentes, eles possuem o mesmo ângulo central, tá bom? Eles vão possuir aí o mesmo ângulo central. Então, se eu ligasse o segmento aqui, AP e AP',
a gente teria o seguinte. Esse ângulo aqui, PAB, ele será congruente ao ângulo BAP', tá? Porque são ângulos centrais dos arcos PB e BP', ou P'B, tanto faz. Então, eles são ângulos centrais desses dois arcos, tá? PB e P'B. Por isso que eles são, esses dois ângulos são congruentes, porque os arcos são congruentes, tá bom? Então, podemos afirmar isso aí, que seus ângulos centrais são congruentes. Tá bom? Então, vamos escrever que o ângulo PAB vai ser congruente ao ângulo BAP', tá? Então, nós temos o seguinte, vamos ficar com o ângulo PAB vai ser congruente ao ângulo BAP', ok? Por enquanto, temos isso daí. Agora, repare também o seguinte, como vimos, esses dois ângulos aí serão congruentes, né? Como acabamos de ver, ó. Aqui mede alfa e aqui mede alfa, né? Então, se esses dois ângulos são congruentes, a reta que está em preto é bissetriz desse ângulo, né? Porque ela divide o ângulo ao meio, né? Ela divide o ângulo em duas partes, na verdade. Ela vai dividir o ângulo em duas partes iguais, né? Então, esse ângulo aqui seria 2α, o ângulo todo. Então, ela divide aí o meio, cada um medindo alfa, né? Então, a reta que está em preto é a reta bissetriz. É a reta bissetriz do ângulo PAP', tá bom? Então, vamos nomear essa reta de R. Na verdade, R não é bissetriz, não. R vai conter a bissetriz desse ângulo, tá? Então, vamos escrever o seguinte. Vamos escrever que R contém a bissetriz. A reta R contém a bissetriz do ângulo PAP'. Ok? Agora, repare mais uma coisa. O segmento AP é congruente ao segmento AP', né? Porque são raios da circunferência que está em verde, não? Não é verdade? São raios da circunferência que está em verde, né? Do arco de circunferência que a gente traçou aqui, o pedacinho de arco. Então, AP e AP' são congruentes. Tá bom? Isso implica o quê? Já que eles são congruentes, o triângulo APP' é um triângulo isósceles, né? Isósceles não é aquele que tem dois lados congruentes. Então, nós temos que o segmento AP é congruente ao segmento AP', o que implica que o triângulo APP' é isósceles de base PP', tá bom? PP'. Que seria esse triângulo aqui, ó, que é isósceles. É desse triângulo aqui que eu estou falando. Estou ligando ele aqui, ó. Ok? Vou apagar ele. Então, já que ele é um triângulo isósceles, a sua altura ela é mediana e também é bissetriz. Não é assim que a gente aprende geometria plana? No triângulo isósceles, a altura é mediana e é bissetriz, tá? E pela altura ser mediana, ela pega no ponto médio da base, né? Como a base é PP', então a reta R vai tocar aí o segmento PP' no ponto médio. Então, se eu ligasse o segmento aqui, ó, se eu ligasse esse segmento, esse pontinho aqui que toca a reta seria o ponto médio do segmento PP', né? Certinho? Então, eu vou botar essa retinha aí de outra cor, vou botar de vermelho. Tá bom? E esse ponto aí, que a reta de vermelho toca a reta preta, vamos chamar ele de M. Ele é ponto médio do segmento PP', tá? Isso prova que a distância de P até a reta R é a mesma do que P' até a reta, tá bom? A distância de P até a reta é a mesma distância do que P' até a reta, tá bom? Então, a gente pode afirmar o quê? A gente pode dizer que isso daqui implica M ser ponto médio, tá? M ser ponto médio de P'. Concordam comigo? E nós vimos também que o segmento que passa a reta que passa pelos pontos simétricos, né? A reta que passa pelo ponto simétrico,
e vai passar aqui, consequentemente, pelo ponto médio aqui por P, ela tem que ser perpendicular à reta R, não é? E isso ocorre por quê? Porque o segmento aqui, que seria AM, ele é a altura, bissetriz e mediana do triângulo isósceles, né? Então, nós temos também o quê? Que o segmento AM é a altura do triângulo isósceles APP', né? O que implica o quê? Que PP' é perpendicular à reta R. Assim, a gente monta aí as nossas características do ponto simétrico, tá bom? Já justificamos aí, demos todas as justificativas do ponto simétrico. Então, só fazendo uma revisão aqui do que seria um ponto simétrico, dado um segmento ou uma reta e um ponto fora dela, um ponto P, o seu ponto simétrico vai ser aquele cuja distância até a reta é a mesma, tá bom? Cuja distância até a reta é a mesma do que de P até a reta, tá bom? Então, se eu ligar aqui o ponto P ao ponto simétrico, a distância da reta até P, se for Dzinho, a distância da reta até P' também vai ser Dzinho, tá? E esse segmento PP' tem que ser perpendicular à reta. Tudo que a gente viu aqui, tá bom? Então, para esse vídeo é isso. Espero ter ajudado vocês. E vou deixar o PDF aí da construção na descrição. Até o próximo vídeo.